No episódio de hoje, vamos conhecer a maior comunidade de programação de computadores para crianças no mundo, mas que também é muito difundida entre jovens, adultos e educadores que querem entrar de cabeça neste mundo da programação. Seja muito bem-vindo ao canal. O Scratch é a maior comunidade de programação de computadores para crianças e também é uma linguagem de programação muito intuitiva e fácil, além de ser visual. No Scratch você pode criar histórias, jogos e animações digitais. Vamos conhecer hoje os principais recursos do Scratch e vamos nos preparar para uma sequência de vídeos que eu trarei para vocês ensinando a criar jogos e coisas legais. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu legado aqui no canal. Curta, compartilhe, assine o nosso canal e marque o sininho de notificações para que o YouTube entenda que este canal é relevante para outras pessoas também. Vamos lá? No seu navegador de preferência, você vai digitar o endereço do Scratch para poder acessá-lo. O endereço do Scratch é scratch.mit.edu. Como você pode perceber, este MIT no endereço significa que o Scratch é de propriedade do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O MIT é hoje considerado a melhor universidade do mundo, uma universidade de pesquisa que foi fundada em 1861 e ela está localizada na cidade de Cambridge, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Então vamos colocar a mão na massa. Antes de começarmos a nossa jornada pelo Scratch, eu quero te apresentar a forma fantástica que o MIT criou para que você pudesse aprender programação de computadores. O MIT criou um sistema de programação por blocos, tipo Lego. São blocos que têm cores diferentes e são separados por tipo de funções. Cada função é responsável por fazer um tipo de operação no seu programa. Os blocos são separados por cores. E aqui no Scratch, os blocos do grupo azul são os blocos responsáveis por fazer os movimentos dos personagens e atores do nosso projeto. Os blocos laranja são os blocos de eventos que são fundamentais para iniciar ou para criar algum tipo de interação junto com o teclado, mouse e qualquer dispositivo que venha a controlar os nossos personagens e as nossas histórias e jogos. Temos os blocos de controles, que são os blocos fundamentais que representam a lógica básica de programação. Nesses blocos eu consigo fazer qualquer tipo de tomada de decisão e utilizando os outros blocos que são os operadores marcados pela cor verde, eu consigo fazer testes lógicos e comparações para que os blocos de controle façam fluxo de ações em cima dos personagens e até mesmo dos cenários. Outros blocos que temos disponíveis são os azuis claros, que são os blocos de sensores. O próprio nome já diz. Os sensores permitem que os nossos atores e personagens sintam interações com outros atores ou com objetos, ou até mesmo com o ponteiro do mouse ou a borda da tela. Isso é muito importante para que a gente consiga criar reações personalizadas para os nossos personagens. Podemos também ter variáveis, que são as caixinhas virtuais que guardam informações na memória do computador. Num jogo, por exemplo, se eu quiser dar um ponto para cada vez que um personagem atingir um objetivo, eu tenho que guardar quantos pontos esse personagem ganhou por cada objetivo atingido e eu vou guardar estes pontos, essa pontuação dentro de uma caixinha que eu chamo de variável. Tenho também os blocos rosas, que são blocos que são personalizados que eu mesmo posso criar. E a programação é bem simples, ela consiste em que eu escolha um ator que vai receber o meu programa e eu escolho o bloco que eu quero que faça alguma ação no meu ator e aí eu desloco o bloco na área de programação. Eu posso colocar e devolver blocos à medida que eu achar necessário. Posso colocar vários blocos em sequência e a programação funciona exatamente assim. Eu conectando um bloco a outro,
e conectando blocos de cores e funções diferentes para que o meu programa atinja um determinado objetivo. Eu posso também observar que os blocos eles são interativos. Observe que esse bloco sempre ele possui um encaixe que é muito similar aos outros blocos de som, de aparência, de movimento e até mesmo alguns outros blocos aqui, tipos de sensores. Posso pegar um bloco de movimento, por exemplo, e conectar dentro de um bloco de sempre. Observe que o formato é muito parecido. E aqui, em alguns blocos possuem aqui uma área que você pode digitar valores e personalizar valores. Mas além de você trocar valores, personalizar valores, observe que esses blocos têm um formato que, se eu buscar em outros blocos, esses formatos são compatíveis e eu posso acabar encaixando um bloco dentro do outro. Da mesma forma que em controle, que eu tenho blocos que utilizam operações que são encaixadas aqui dentro, ó, da mesma maneira. Então é tudo muito simples, muito interativo e muito divertido. Eu posso desconectar, eu posso arrastar um conjunto de blocos clicando pelo primeiro bloco de todos, posso, como disse, desconectar os blocos clicando na sequência que eu quero, ou até mesmo desconectar um grupo inteiro de blocos clicando no primeiro bloco que eu gostaria de trazer do grupo. Então é tudo muito interativo, tudo muito fácil e tudo muito divertido. Mas programar não é apenas jogar blocos sem ter uma lógica, sem ter o que a gente chama de algoritmo. O algoritmo nada mais é do que uma sequência bem pensada para resolver um determinado problema. Por exemplo, eu tenho o meu personagem aqui no palco, que é o Scratch Cat, o gatinho do Scratch. Se eu quiser resolver o problema de colocá-lo no canto aqui esquerdo da tela e que depois ele chegue até o outro lado da tela, eu tenho que colocar os blocos certos da forma lógica e correta para que ele consiga resolver essa ação. Então eu vou fazer aqui de uma forma bem simples. Por exemplo, eu arrasto o meu gatinho aqui para o canto esquerdo. Depois eu coloco este bloco que vai fixá-lo nesta posição que eu encaixei ele. Observe que aqui eu tenho descrito qual é a coordenada que este gatinho está na tela. Eu vou explicar para vocês mais à frente como que eu identifico melhor essas coordenadas. Não importa em que parte da tela que o meu personagem esteja, se eu clicar neste bloquinho, ele voltará sempre para aquela coordenada. Então, sabendo disso e eu já programando esta coordenada fixa para que esse bloco faça que o personagem sempre venha para ela, eu posso depois deslocar o meu personagem até o outro lado da tela e posso usar este bloco específico aqui que diz que o meu personagem ele vai deslizar por 1 segundo de um ponto a outro. Então eu posso conectá-lo ao bloco de cima e se eu clicar, observe que eu vou conseguir resolver o proposto, que ele vá de um canto a outro da tela. Então, programar não é só jogar blocos, A gente tem que pensar quais são os blocos e como eu vou jogá-los aqui para que as coisas aconteçam da forma correta. Então, basicamente, isto é a programação de blocos e nós vamos trabalhar muito com esses blocos, muito com essas lógicas. Vamos criar jogos, vamos criar animações, vamos criar histórias e você vai poder compartilhar com seus amigos, professores, familiares e quem sabe você vai virar na comunidade do Scratch um bom desenvolvedor de jogos e de história. Vamos continuar agora aprendendo o restante das ferramentas básicas do Scratch. Assim que você acessar a página do Scratch, você verá aqui no alto da tela a opção de inscrever-se ou entrar caso você já tenha criado uma conta. Se você preferir, você pode imediatamente criar o seu projeto sem a necessidade de criar uma conta. Mas é muito legal que você crie a sua conta para que você possa salvar os seus projetos
e poder atualizar, fazer alguma alteração, e também para que você possa compartilhar o seu projeto com outras pessoas, caso você queira. Para fazer a inscrição, você vai clicar no botão inscreva-se, você vai informar um nome de usuário. Este nome de usuário você tem que colocar um nome que seja criativo e que seja diferente, para que não seja um nome já existente na comunidade que utiliza o Scratch. Você deverá criar uma senha também, repetir essa senha e depois cadastrar um e-mail. Aí você vai receber todas as informações necessárias aí para você terminar a sua conta no seu e-mail. Depois que você fizer a sua inscrição, você vai entrar com o seu nome de usuário que você definiu e vai digitar a senha que você criou. Qualquer necessidade de ajuda, você pode clicar nesse botão e aí você vai poder recuperar a sua senha através do usuário ou através do e-mail que você tiver cadastrado. Caso você queira experimentar o Scratch antes de criar a sua conta, você pode clicar então neste botão Criar. A tela básica do Scratch está dividida da seguinte forma. Nós temos no canto da direita da tela, onde está o gatinho do Scratch, que é o Scratch Cat. Aqui é o palco. Aqui nós vamos visualizar os atores e os cenários que vão sofrer qualquer tipo de programação através da linguagem de blocos, que é a linguagem visual do Scratch. Na parte de baixo eu tenho as configurações que eu posso realizar nos atores e também eu tenho a opção de escolher ou importar novos atores e aqui trabalhar no palco com cenários. Nesta janelinha a gente tem um tutorial que tem coisas interessantes. Caso você queira investir um tempinho aqui, você aprende várias coisas nesse tutorial. Mas você vai aprender comigo aqui as coisas mais importantes e mais básicas para que você já comece a produzir no Scratch, a fazer seus jogos, suas animações e suas histórias. Esta área que aqui no meu computador está ocupando a maior parte da tela é a área de programação, é onde eu vou jogar os meus blocos para que eu consiga realizar ações ou que eu consiga realizar também mudanças de cenário e enfim, tudo que for relevante a este personagem. Se eu adicionar um novo personagem, este personagem vai ter a sua própria área de programação. Então verifique que o personagem fica aqui disponível na parte de baixo aqui do palco. E eu clicando no personagem, eu acesso a área de programação dele, individual. Na parte da esquerda eu tenho a parte mais importante do Scratch, que é a parte que possui os blocos. O Scratch foi criado com esta filosofia de programação simples, direta e muito visual. Eu pego blocos que têm funções e jogo na área de programação do meu personagem. Os blocos eles são separados por cores e por tipo de ação. Eu tenho blocos que fazem movimentos, tenho blocos que trabalham com a aparência dos atores, tenho blocos que trabalham com som, tenho blocos que fazem eventos que vão interagir com o teclado, com o mouse e vão fazer a coisa acontecer de fato. Tem a parte mais importante, que é onde se aprende a lógica de programação de uma forma simples, rápida e fácil. Muitos jovens ou iniciantes em programação procuram o Scratch para aprender a lógica de uma maneira mais visual, de uma maneira mais divertida, de uma maneira mais simples. Mas aqui não se engane, porque mesmo sendo com bloco, nós temos aqui tudo o que é necessário para que você aprenda lógica de programação de computadores de forma geral. Nós temos sensores que o próprio nome já diz, vão permitir que os personagens sintam alguns estímulos e tenham ações em função desses estímulos, né? Esses sensores são bem interessantes e eles variam conforme o personagem. E o Scratch também, ele utiliza essa linguagem de blocos e compartilha com alguns dispositivos que estão até mesmo fora do computador.
O Scratch consegue, através da linguagem de blocos, controlar alguns robôs, controlar algumas placas, alguns dispositivos eletrônicos que são bem legais. Continuando aqui nos blocos, nós temos os operadores que vão servir de ajuda ao controle para que as coisas possam interagir com testes que são testes lógicos ou testes matemáticos. Então a gente tem vários operadores aqui que são interessantes e são operadores que a gente costuma usar no nosso dia a dia. Sejam operadores matemáticos de soma, subtração, divisão, multiplicação, igualdade, geração de números sorteados, que são os famosos números aleatórios, e também eu tenho os operadores lógicos, onde eu faço comparações se uma coisa é igual a outra, se uma coisa é menor do que a outra, se uma coisa é maior do que a outra. Então a gente pode utilizar esses blocos e esses blocos eles podem interagir com outros. Por exemplo, eu tenho um bloco de controle, que é o bloco do Si, e observe que ele tem aqui o que a gente chama de slot, que é um orifício, uma posição que a gente consegue colocar alguma coisa aqui dentro. Então eu venho aqui em operadores e observe que este operador ele tem o mesmo formato hexagonal aqui deste slot que tem no Si. Então significa que isso é feito para ser encaixado aqui dentro, tá? Da mesma forma que um bloco de movimento, você observa que dentro do Si ele tem a silhueta necessária para que ele gere um encaixe perfeito. Então deste jeito aqui eu acabo de fazer uma lógica, um código, eu acabo de fazer um pedaço de um algoritmo que é uma sequência de passos que eu preciso para poder resolver algum tipo de ação, algum tipo de objetivo. Tá? Então, para mim devolver esses blocos, caso eu não queira, basta jogar aqui de novo em qualquer uma dos blocos que estejam ativos aqui, eles são devolvidos. No Scratch aqui na parte de código, ainda com os blocos, eu tenho outros blocos aqui que são os de variáveis, onde eu posso criar na memória do computador uma caixinha virtual para guardar informações. Isso aqui é muito útil, por exemplo, quando eu quero guardar num jogo a quantidade de pontos que o meu personagem está fazendo. Então, a cada objetivo atingido, eu acrescento um ponto, por exemplo, para o meu personagem, e ele vai ser guardado numa caixinha que é uma variável. A gente vai ver isso nos vídeos futuros, onde eu vou ensinar a criar alguns jogos. E além disso tudo, eu posso criar blocos personalizados, onde eu vou juntar vários blocos desses daqui e criar um bloco específico que faça um conjunto de instruções. Vamos ver isso na prática. Aqui na área dos atores eu coloquei aqui essa galinha, que é a Chick. Eu vou deixar apenas o ator 1, que é o Cat, que é o meu gatinho, meu Scratch Cat. Então observe que o palco ele está dividido em coordenadas do eixo X, que são esquerda e direita, e do eixo Y, que é para cima e para baixo. E eu consigo posicionar aqui o meu ator, seja arrastando ele com o mouse ou informando aqui as coordenadas. Mas é muito importante a gente entender que o centro do palco é responsável pela coordenada 0. Então, se eu vir aqui no X e no Y e digitar 0, eu vou posicionar o meu ator, o meu personagem, no centro exato do palco. A partir daí, qualquer movimento que eu fizer para a direita, eu vou ganhar valores positivos. Então, seria de 0 a 200, a 220 pontinhos da tela, por exemplo. E se eu fizer o oposto, se eu estiver aqui no meio da tela e arrastar para a esquerda, eu vou gerar valores negativos aqui no meu eixo X. O mesmo acontece com o Y, se eu levar o meu personagem para cima. Observe aqui até nesse retorno da tela aqui, que eu tenho números positivos, então ele foi até 129, eu vou subindo aqui um pouquinho mais, ele vai subindo com valores positivos, que são a quantidade de pontinhos que eu consegui subir arrastando. Do meio da tela para baixo, eu tenho valores negativos. Então eu posso
combinar essas duas coordenadas para saber ao certo aonde que o meu personagem está. Se eu colocar o gatinho aqui, eu vou verificar que a coordenada que ele se encontra é menos 192 com menos 124. Então, menos 192 para o eixo X e menos 124 para o eixo Y. Se eu levar ao canto ao contrário, ao canto oposto, eu vou ter valores positivos. Ele está agora no X 201 e no Y 131. Então é assim que funciona o sistema de coordenadas. E eu posso usar os blocos de movimentação para alterar essas posições que o meu personagem se encontra. Se eu jogar um bloco deste aqui de mova 10 passos aqui para minha área de programação e clicar nesse bloco, observe que ele vai andar 10 passos para cada vez que eu clicar nesses blocos. Eu voltando ao personagem no ponto inicial e continuando a clicar, ele repete o procedimento. Existem vários tipos de movimentações que são interessantes e que a gente vai precisar para fazer os nossos jogos, as nossas histórias e as nossas animações. E é tudo muito interativo. Eu posso, por exemplo, colocar uma posição inicial e eu posso jogar este bloquinho aqui, que vai já estar com a minha posição pré-armazenada, e não importa onde o meu personagem estiver, a cada vez que ele encontrar esse bloquinho, ele volta para aquela posição. Eu posso também colocar o meu personagem numa outra posição e posso usar esse bloco aqui de deslize 1 segundo até a coordenada X e Y que ele está antes de eu buscar esse bloco. E quando eu juntar esses dois bloquinhos e clicar aqui no primeiro, ele vai retornar para aquela posição inicial e depois vai deslizar o meu personagem. E é assim que funciona. Eu tenho um bloco de evento que ele é muito importante, que é o evento de quando a bandeirinha verde for clicada. Este bloco ele serve como um botão de iniciar. Eu colocando aqui na minha sequência de blocos, eu posso, ao clicar nesta bandeirinha aqui, executar a minha programação. Também posso clicar aqui no botão de parada e interromper a programação antes que ela chegue no seu final, que ela seja concluída. Aqui neste cantinho aqui da direita, eu tenho um botão que vai maximizar, ou seja, vai colocar o meu programa em tela cheia. E aí eu não vejo mais as ferramentas do Scratch, porém eu posso ter uma área melhor para que eu possa entender o que está acontecendo no meu programa. E quando eu for jogar também fica bem mais legal, fica bem mais confortável. Para retornar à tela com as ferramentas do Scratch, eu vou tocar aqui neste botão e eu observo outras áreas aqui do Scratch que se tratam das fantasias que um personagem tem e dos sons. As fantasias, elas podem ser criadas e cada personagem básico já tem algumas. O gatinho do Scratch, o Scratch Cat, ele tem duas fantasias, que seriam duas posições. Ele tem a número 1, que é essa que a gente já estava trabalhando com ela, e tem a 2, que é com um pouquinho de movimento na perna. Se eu de fato combinar essas duas fantasias, eu vou gerar uma certa impressão de que o gatinho está andando. Eu tenho a opção também de colocar sons e cada personagem possui um som padrão. Este aqui é o som que nós temos aqui para o nosso amigo gato. Vamos fazer um teste mantendo essa nossa programação. Eu vou clicar aqui no bloco de aparência. Eu tenho um bloquinho que chama Próxima Fantasia. Este bloco ele vai mudar a fantasia assim que eu clicá-lo ou assim que ele for executado na programação. Então observe lá na tela, no palco, que eu clicando várias vezes ele vai dar a impressão de que está caminhando, Se eu executar isto aqui, não vai ter não vai ter muito nexo. Vamos testar.
ele vai deslizar e só no final que vai trocar a fantasia. É desta forma que um programa é feito, ele segue a sequência que você definir. Então, se eu não escolher a sequência certa, eu não vou ter um resultado satisfatório. Então, o que ele fez na sequência aqui para mim foi, ao clicar na bandeira verde, ele voltou para a posição x24, y-122, e depois ele deslizou por 1 segundo até a posição x199 e y-121. E aí depois que ele fez este caminho, ele trocou para a próxima fantasia. Se eu quisesse fazer a simulação do meu gato andando, eu deveria usar um controle para que fizesse uma repetição, porque observe, eu tenho que ficar clicando aqui várias vezes para que ele dê a sensação de que está andando. Eu tenho um controle aqui que chama sempre. Então, se eu colocar esse controle aqui e eu colocar essa próxima fantasia, então o Scratch vai ficar executando sempre esse mesmo bloquinho. Vamos testar aqui colocando aqui na bandeirinha. Observe que eu desconectei esses blocos aqui da sequência, então eles não farão nada até que eu venha aqui e clique. Mas como eles estão fora da sequência, se eu executar o meu programa, eu vou ter apenas o que está debaixo da sequência sendo executado. Então o nosso gatinho do Scratch ficou bem aceleradinho, não é? Para resolver um pouco melhor isso, o que eu posso fazer? Aqui no bloco de controle eu tenho um bloco chamado Espere e ele já vem pré-configurado para 1 segundo. Eu poderia jogar aqui antes dele trocar para a próxima fantasia e aí eu poderia mudar um pouco, que eu acho que 1 segundo é muito tempo. Poderia pegar meio segundo, eu digitaria 0,5. Vamos ver como que ficou agora. Bem melhor, né? Então, desta forma aqui, eu conseguiria fazer que a programação ela fosse melhor no caso da troca da fantasia. Porém, como que eu poderia deslocar o meu gatinho até a outra posição de uma forma que ele simulasse que está andando? Eu poderia aproveitar, antes de entrar aqui no sempre, esta opção que eu coloquei para que ele vá para aquela coordenada. Então, com isso você observa que eu posso colocar aqui os blocos entre outros, mesmo depois de já encaixados, né? Então, seria interessante eu, antes de começar a fazer esse sempre aqui trocando a fantasia, que eu fosse lá para esse ponto inicial e que depois que ele trocasse a fantasia, ele movimentasse 10 passos, por exemplo. Então eu pego aqui o bloquinho de 10 passos, coloco aqui para que ele ande e depois mude a fantasia. Olha lá como é que ele já está fazendo. Então ficou bem melhor. Então a gente está simulando que o nosso gatinho fez uma caminhada. Da forma como o nosso programa está executando, o nosso gatinho do Scratch, ele ficará para sempre fazendo todos esses comandos passados pelo bloquinho. Seria interessante que a gente pudesse controlar a quantidade de vezes que ele vai repetir esses passos e que não seja sempre. Eu posso então utilizar aqui um conjunto dentro de controle, que é o bloco do repita. Então eu posso colocar aqui o repita e definir uma quantidade de vezes que ele vai repetir isso. Eu posso desconectar aqui o sempre e posso também aproveitar tudo que estava dentro do sempre e conectar aqui dentro do repita. Depois eu encaixo o repita no meu programa e devolvo sempre aqui para a caixinha de blocos. Dessa forma ele vai executar 10 vezes esse processo todo e vai parar. Então eu tenho mais controle nas coisas que eu preciso de fazer. Eu posso então, se eu clicar aqui com o botão direito do mouse em cima deste repita, duplicar tudo que está ali dentro
colocar aqui embaixo e pedir para que ele volte 10 passos. Então eu falei para vocês que 10 seria positivo, ele vai para a direita, menos 10 ele vai para a esquerda. Vamos testar? Então este é apenas o início da nossa jornada juntos aqui no Scratch. Mesmo que você não tenha criado a sua conta e tenha feito um programa e gostaria de guardar este programa para poder utilizá-lo depois, você pode baixar para o seu computador tudo que foi feito. Você pode clicar aqui na opção de arquivo e baixar para o seu computador. Ele vai gravar na pasta download todo esse projeto e a próxima vez que você quiser continuar com o que você está fazendo, você vai clicar lá em criar, vai aparecer a tela inicial de novo do Scratch e aí você vai em arquivo e escolhe carregar do seu computador e busca aquele mesmo arquivo que você baixou para que você possa fazer novamente aí ou continuar a sua programação. Caso você entre no seu Scratch e ele esteja em inglês ou qualquer outra linguagem, você vai poder clicar em configurações em idioma e escolher o português brasileiro, caso isso aconteça. Então este é o nosso primeiro programa da nossa jornada juntos aqui no Scratch. No próximo vídeo você vai aprender a criar o seu primeiro jogo. Então não se esqueça, assine o canal, compartilhe, curta e marque o sininho de notificações para que você consiga receber o próximo vídeo e acompanhar todo o nosso desenvolvimento junto com o Scratch. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!